Olha aí o grande mestre, E aí, tudo bem? tudo show de bola, melhor agora. Tá escutando bem? Tô escutando, e você? Não, tá tranquilo, senão eu ia colocar o fone aqui. Não, tô te escutando bem. Que bom, a A galera imagem tá ótima também. que bom. A galera da Liga Positiva já tá chegando, legal. Grande professor Kleber, olha, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade. A gente ficou essa semana inteira fazendo uma divulgação do seu curso, que vai culminar hoje com um sorteio, às 21 horas. E a gente teve essa ideia, essa sacada de fazer a live antes do sorteio, para que a gente possa falar sobre esse assunto importantíssimo, que é a recreação, e também falar sobre mercado de trabalho, gestão de carreira, marketing pessoal, tudo isso que envolve a carreira de qualquer profissional de educação física. E eu queria iniciar essa conversa. Eu gosto sempre de deixar o convidado se apresentar, né? Eu queria que você se apresentasse para a gente. Pode ser? Beleza. Cara, primeiro, né, quero agradecer aqui a oportunidade, porque esses momentos são muito legais, porque acabam tendo uma troca muito legal, muito gostosa, né? Até mesmo pelas mensagens, as pessoas poderem escrever algumas dúvidas, a gente trocar ideias, Isso. isso é muito bom. Isso é Sim, algo que a tecnologia nos trouxe, talvez a pandemia aí também, né? Trouxe um aumento maior de lives e nós temos lives com qualidades muito boas, com conteúdos muito muito bons, bons. assim como tem lives que não tem conteúdo muito bom, né? Mas só que Uhum. a internet, né, essa possibilidade nos traz de poder ver várias lives, talvez escutar alguém que nunca teria escutado, talvez a gente nunca se conhecesse pessoalmente, ou nunca se conectasse pessoalmente, e as redes sociais, né, nos trouxe essa conexão, isso é muito legal. Então, eu sou o Kleber, eu sou do Clube dos Recreadores, do Sou Recreador, eu sou gaúcho, cara, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Hoje, Muito legal. em Maringá, no Paraná, faz aí desde 2008 que eu saí do Rio Grande do Sul. Então, sei lá quanto tempo já não faz que eu não estou no Rio Grande do Sul. Eu ainda tenho um pouquinho de sotaque assim do Rio Grande do Sul, mas tem muita coisa de paranaense já, né? Continuo gostando do meu churrasco lá do Rio Grande do Sul. Mas eu entrei na educação física porque eu era faixa preta de taekwondo. Tem uma história assim, um pouquinho diferente Nossa, da maioria, né? Eu entrei porque eu era faixa preta de taekwondo, porque eu queria ter um diferencial. Eu era faixa preta, mas queria ser também formado em educação física, para ter um diferencial dos meus concorrentes na minha região. E no primeiro semestre eu descobri a disciplina de recreação e aí nunca mais saí da recreação. Então, desde o primeiro semestre de 2004 até agora eu trabalho com recreação e tem aí nos mais diversos segmentos da recreação e também com projetos diferentes na recreação, né? Nós temos um canal no YouTube que está indo para 10 mil inscritos, isso para nós é uma nossa, felicidade muito grande. Se a gente pensar, por exemplo, em educação física, né? Que eu sou formado em educação física. Hoje nós temos 6 áreas, né? Jogos e brincadeiras, esportes, lutas, ginástica, danças e as atividades de aventura. Então, se pensar dessas 6, uma só são os jogos e brincadeiras que a recreação está, né, mais aflorada, digamos assim. Então, se sim, pensar no universo da educação física, a recreação ela é um microcampo ali, e nós temos quase 10 mil seguidores inscritos, na verdade, né? No muito YouTube. bom. No Instagram, nós estamos aí indo para 8 mil seguidores no Instagram. E aí nós temos uma editora especializada na área de recreação. Nós temos cursos online na área de recreação. Tem a Sou Recreador Academy. Nós temos também grupo de estudos. Tem uma loja virtual. Nós temos uma marca de roupa também na recreação. Então tem bastante coisa aí na área da recreação. Que Também sou legal. pedagogia, me formei agora em 2019, tenho 2 especializações e tenho um mestrado em ensino. Então, se pensar no universo da recreação, existe a ABRE, que é a Associação Brasileira de Recreadores, que eu sou o atual presidente desde o ano passado, retrasado. Então, estou aí na área da recreação faz um tempo, Legal.
faz bastante tempo, na verdade, na recreação, e é algo que eu gosto pra caramba, gosto bastante. Tem alguns livros inscritos também na área, tem blog, tem bastante coisa legal. Tem bastante coisa legal. Que legal. Poxa, uma carreira realmente de respeito, né? Eu queria dar um salve aqui para as pessoas que estão entrando, a Rafaela, a Amanda, tem a Aldenora, o Cleilson, o Tio Algodão, Ramires, o Márcio, Tia Tatá. Tem muita gente, tem o Café com Leite Recreação. Que legal. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Professor, eu sempre faço um combinado, deixando o convidado bem à vontade também, sobre a questão das perguntas. Você prefere que eles façam as perguntas e se responda logo ou deixa para o final? Pode fazer as perguntas, eu até tenho um papelzinho aqui, uma caneta para eu anotar. Se talvez estiver de acordo com o tema que a gente vai estar tratando, a gente já pode responder. Se Isso, não, eu anoto aqui, a gente deixa para o final para beleza. informações, né? Mas pode perguntar aí. Ah, beleza. Professor, você falou da disciplina de recreação e lazer no primeiro período. Eu tive o prazer, o privilégio de ministrar essa disciplina, assim como jogos e brincadeiras, recreação e lazer, aqui na disciplina, na Faculdade Estácio de São Luís. Inclusive, alguns alunos estão até assistindo aqui a live. E a gente vê que essa disciplina geralmente é no primeiro período mesmo, né? Que é como você falou, dar aquele start do que é a educação física, do âmago da educação física mesmo. Mas eu queria saber de você sobre a formação acadêmica hoje. A gente vê que em alguns estados, inclusive, eu morei um tempo na Paraíba, e lá no Rio Grande do Norte, no IFRN, eles têm uma cultura muito forte, né, do lazer, permeando desde o ensino médio, tem um curso técnico em lazer, aí se você quiser, você continua, tem a graduação em lazer e a pós-graduação em lazer. Eu cheguei a fazer a pós-graduação lá em lazer. Eu queria saber de você exatamente isso. Hoje, pela sua concepção, pelo que você anda pelo Brasil, como é que está essa formação acadêmica É para legal, ser um recreador? legal a gente começar por isso. Eu sou acadêmico, né? Eu venho da academia também, junto com a prática, então eu tenho essas duas áreas, né? Eu também trabalho na faculdade, eu dou a disciplina de recreação e lazer também na faculdade. E assim, o que que eu tenho visto? A disciplina de lazer e recreação, em algumas faculdades, ela diminuiu as suas disciplinas. Por exemplo, na PUC, em Curitiba, haviam mais ou menos de 3 a 4 disciplinas, uma não era obrigatória, que tratava essa temática. Agora está reduzido a uma só. Tem algumas outras faculdades que a disciplina de Sim, recreação ela não é mais presencial, ela é à distância. certo. Os cursos que nem tem mais a disciplina de recreação. Então, eles dão um outro nome, talvez jogos e brincadeiras, né? Que tem algumas coisas, tem questões parecidas, ou ludicidade, ou alguns outros termos. Então, o nome também ele muda. E o interessante é que nós temos hoje mestrados e doutorados em lazer, né? O nome recreação ele não aparece, e o que nós temos voltados para a recreação são especializações que hoje eu acredito que no Brasil está em prática uma só. Nós tínhamos, eu lembro que eu dei aula em três, só que uma não tem mais, a outra não abriu turma e a outra também não abriu turma. Então, a especialização, né, em recreação e lazer, ela não está ganhando espaço porque talvez hoje tem muita especialização à distância e às vezes as pessoas fazem essa especialização não para ter um aperfeiçoamento prático e aprender, né? Fazem às vezes porque precisam Uhum. de progressão de carreira, para concurso e para as outras questões, porque acabou ficando um pouco mais banalizado essa a pós-graduação no sentido especialização. Já mestrado e doutorado é diferente, né? São outros critérios. E se a gente pensar, eu preciso
ser graduado em algum tipo de graduação para eu trabalhar com recreação? Não precisa, não precisa. Qualquer pessoa pode trabalhar com recreação. Quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Não é menosprezando e falando, qualquer um. Não, é qualquer pessoa que quiser Sim. trabalhar com recreação, ela pode. Porque não precisa ter um curso de graduação para ele ser um recreador. Então, quem tem faculdade, por exemplo, de pedagogia, educação física, turismo, o técnico em lazer e qualquer outro tipo de graduação, pode trabalhar com recreação. Eu sei que tem advogados, tem veterinários que trabalham com recreação. Mas se eu não tiver formação nenhuma, eu também posso trabalhar com recreação. Porque não tem um conselho, não tem um sindicato que fiscalize essa profissão. A recreação é uma área de atuação, onde qualquer profissional formado ou qualquer pessoa pode trabalhar com recreação. Só que a grande sacada qual que é? É aquele que estuda, é aquele que melhora os seus conhecimentos, é aquele que está buscando sempre melhorar cada vez mais no seu relacionamento com as pessoas, conhecendo o cognitivo, o afetivo, o motor, essas questões que englobam a questão de sociedade, né? Conhecendo as pessoas nas mais diferentes faixas etárias, nos mais diferentes segmentos da área. Então, quanto mais a gente estudar, obviamente que melhor. Eu sou formado em educação física e em pedagogia, como eu falei para vocês. Por exemplo, não é porque eu puxo a sardinha para a educação física, mas eu vejo que a educação física ela trabalha mais questões e aspectos do ser humano do que a pedagogia. Por exemplo, a pedagogia talvez ela não ensina a fundo trabalhar com o idoso. Na educação física, a gente aprende o cognitivo, o afetivo e o motor do idoso. Então, a gente consegue trabalhar com recreação com o idoso, com adolescentes, com crianças, com jovens, com adultos, com bebês, com todas as faixas etárias. A gente consegue trabalhar. Então, talvez a educação física seria uma formação superior que nos daria, talvez, mais aporte ou mais possibilidades de aprendizado para trabalhar com recreação. Mas não quer dizer que é necessário ser formado. Eu não preciso hoje ser formado para trabalhar em recreação. É demérito? Não é. Quem é formado sai ganhando? Talvez não. A ideia é a gente tem que se especializar, estudar cada vez mais para a gente entregar o nosso trabalho, a nossa profissão da melhor forma possível, da forma mais ética possível, mais justa possível, cobrando aquele valor que é justo, não é um valor tão alto, também não é um valor tão baixo, né? Prostituindo essa nossa área de atuação. E a grande sacada é essa, a gente estudar cada vez mais, se especializar cada vez mais, se continuar como está acontecendo hoje, né? Por exemplo, não o Brasil, né, mas outros países, o ensino à distância ele já vem de muito tempo. Está acontecendo isso conosco agora. O brasileiro ele não é autodidata. Por ele não ser autodidata, ele acredita que talvez o ensino à distância não funcione. Não funciona porque ele não se organiza, que ele não tem o tempo dele para pegar, para ele ler, para ele estudar, ele não fazer mais nada e só aprender com o computador, né, com o celular, com aquele recurso tecnológico. Então, por a gente não ter esse autodidatismo, essa disciplina e essa consistência e perseverança, a gente acredita que o ensino à distância ele não é legal. Mas ele é legal. Tem seus pontos positivos? Tem os seus pontos negativos? Também tem. Assim como o presencial tem. Esses dias eu dei uma palestra para o pessoal da ETEC São Paulo. E ela falou assim, se talvez não tivesse essa possibilidade de à distância, eu nunca teria conversado com os alunos, porque eles não têm recurso, não têm esse investimento, é muito longe, engloba outras questões, né? Então tem sempre o lado positivo e tem sempre o lado negativo. A gente não tem que ficar falando, é bom, é ruim, é bom, é ruim. Não, vamos usar isso da melhor forma possível. Então eu, Kleber, sou a favor da gente se capacitar, da gente se especializar, da gente estudar por meio das tecnologias, porque a gente consegue aprender muitas coisas por meio das tecnologias. E é bom presencial? É ótimo presencial. O relacionamento, a gente poder tirar e sair da pessoa a melhor forma possível. E o que acontece hoje? Hoje nós temos mentorias. E o que são essas mentorias? Eu tenho uma vez por semana, eu converso com um grupo de pessoas e ali eu tiro todas as dúvidas. Ou seja, eles me sugam ao máximo naquele dia. E aí tem umas tarefas para a semana, para a gente fazer durante a semana, e é quase
um encontro presencial para obter informações. Eu consigo tirar as dúvidas de um, que às vezes é as dúvidas de dois, três ou da maioria, né? Então a gente consegue Sim, sanar dessa forma. Então, pensando em ensino, eu vejo que a recreação ela está diminuindo por exemplo, talvez o corpo docente acha que a disciplina de recreação não é tão essencial assim, o presencial, então vamos colocar ela no sistema online. Ah, não, fisiologia é mais importante. Então vamos colocar a fisiologia no presencial, não vamos colocar ela no online. Mas as coisas mudaram. Não dá para a gente falar assim, não, ensino à distância não vai dar certo, mas me recuso a isso e nunca mais vou aprender. Não, a gente tem que ser flexível nesse momento, a gente tem que entender o que está acontecendo. Cara, vamos lá, vamos aprender então. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um ambiente legal, eu tenho que ter um ambiente que não tenha muito barulho, eu tenho que estudar meia hora por dia, uma hora por dia. Então, é muito legal essas questões, assim, a gente pode conversar por várias horas sobre esse assunto, porque vai ter sempre os dois pesos, né? Vai ser sim. melhor para um, mas pior para outro, mas melhor para um, pior para outro. Mas é muito legal esses assuntos porque está acontecendo tudo agora, né? Sim. Ô, professor, então pegando esse gancho aí da formação acadêmica, para aquele aluno ou até mesmo um professor que está começando agora em se tratando de recreação, quais seriam os autores que você recomendaria para esse estudo mais aprofundado, não só as fontes é, clássicas, né, da recreação, mas também os autores mais contemporâneos? Quais seriam as fontes necessárias aí para se beber? Olha que legal. Nós temos dois tipos de livros hoje, né? Nós temos um livro, não seria mais teórico, mas que traga mais reflexões teóricas, e nós temos livros bem mais práticos, né? Que a gente chama aí de coletânea de atividades. Eu lembro que na minha época tinham livros lá que era só assim, 365 atividades recreativas. Então, nesse livro, tinham É, 365 atividades recreativas. Isso é ruim? Claro que não, porque quando a gente está começando, a gente não sabe nem o que é uma atividade, que ela tem um nome, que ela tem um objetivo, que ela tem ali a formação, que é a disposição que começa aquela brincadeira. Cara, é de mãos dadas, é um atrás do outro numa coluna, é em fileira, um do lado do outro, é em círculo. E aí tem lá o desenvolvimento da atividade, como que ela começa, né? Quais que são as regras, qual que não é a regra, eu posso mudar, eu não posso mudar. Então, esse tipo de livro, ele vai ser sempre bem-vindo e ele é muito vendido. Nós temos lá o Trabalhando com Recreação, do Vinícius Cavallari, que é um livro básico, né? Do sentido de, básico do que eu tenho que ter. Ele traz brincadeiras, ele traz o conceito básico ali de cada um dos temas. Nós temos mais atual. Nós temos o Manual de Lazer e Recreação do Tiago Aquino Paçoca, do Cauê Gonçalves, que ele traz também um acervo maior, bem amplo. ele é bem amplo. Nós temos, se a gente pensar em livros práticos, né? Esse livro é inclusive premiado, né, professor? Ele já recebeu prêmios, esse livro, esse manual IEP, né? do Paçoca. Uhum. IEP lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Nossa, se a gente pensar assim, cara, eu quero um livro mais de reflexão, para eu poder entender mais algumas coisas que falam sobre a área, eu indico para vocês o professor Juliano Pimentel, que ele é daqui da UEM. Tem um livro Teorias do Lazer dele. Esse livro Uhum. também é muito legal. Se a gente pensar em recreação propriamente dita, ele não é um livro, ele é um artigo do Pablo Weichmann, de 2014. O Pablo Weichmann, ele fala sobre os enfoques da recreação. Hoje, muitas pessoas conceituam recreação bebendo da fonte, da etimologia da palavra. Então, tem alguns estudiosos que acreditam que o conceito propriamente dito de recreação ainda não tem. Então, as pessoas pegam a etimologia da palavra e criam um conceito para recreação. Mas tem pessoas que acreditam que ainda não existe tal conceito. E o Pablo Weichmann, ele traz três enfoques da recreação: recreacionismo, animação sociocultural e recreação educativa. Então, a gente pode pegar esses enfoques e trabalhar dentro da recreação. Então, é um livro teórico, mas para a gente entender um pouco mais sobre a recreação. Então, eu trago essas dicas para vocês.
Eu vou fazer o jabá. Legal. Eu tenho um livro chamado Manual de Por Jogos e favor. Brincadeiras. Manual de Jogos e Brincadeiras. Ele não ficou em primeiro lugar, mas ele ficou em segundo lugar lá no prêmio Top FIEP também. Então, o que eu trago? Eu trago uma nova classificação de jogos e brincadeiras. Eu incluí mais uma classificação, que são os jogos e brincadeiras contemporâneos. Isso em 2013, que é o jogar e brincar com tecnologias. Cara, e é o que a gente está vivendo hoje. Muito Sabe? legal. Praticamente não passou na minha cabeça, eu não sabia que ia vir pandemia, eu não sabia que ia acontecer tudo isso. O conceito fala exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, lá atrás, cara, eu fui muito apedrejado, no sentido de como levar a recreação para ser presencial, que é para ser prática, que é para ter o toque um com o outro, e levar isso para as tecnologias. E é exatamente o que está acontecendo Uhum. agora. Com esse, eu consigo trazer um conceito sobre o brincar e jogar com tecnologias, que é os jogos e brincadeiras Sim. contemporâneos. É um conceito bem legal para refletir nesse momento. E aí eu Uhum. tenho disponível com os amigos, que é esse manual de atividades, né? Ele tem 4 categorias de atividades, ele tem mais atividades do que teoria. Então, qual que é bom? Os dois, depende do momento que a gente está. Estou começando agora, precisa de atividades? Cara, vai lá pegar esses manual de atividades, tem 365 atividades. Eu quero refletir um pouco mais, estudar um pouquinho mais sobre determinadas áreas da recreação. Então, pode pegar esses outros livros que Uhum. abordam um pouquinho mais aprofundadamente esses temas, né? Então, qualquer um dos dois vai Legal. ajudar muito a carreira do recreador.